Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e nas últimas aulas, nos últimos vídeos, nós falamos sobre contratos a termo, contratos forward. Nós vimos vários elementos da teoria de contratos a termo, não vimos tudo, a gente ainda vai ver em outros vídeos, tanto nesse curso como em outros, ainda tem um monte de assunto para ver sobre forward, mas a gente já viu boa parte da teoria conceitual aí de como é que funcionam esses contratos. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar sobre exemplos de uso desses contratos. São infinitas as oportunidades que nós temos para usar esses tipos de contratos. Então, nessa aula, nesse vídeo, eu vou dar alguns exemplos envolvendo contratos a termo de dólar, contratos a termo de querosene ou contratos a termo de açúcar. Eu não vou entrar no detalhe de como é que funciona cada um desses contratos na bolsa, porque eles são negociados em várias bolsas, não só no Brasil, mas em outros países. O objetivo aqui é explicar como é que esses contratos são usados, para que eles servem, quem é o tipo de gente que gostaria de fazer o que com esses contratos. Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar também falando sobre exemplos de uso, só que aí eu vou dar exemplos de uso de contratos a termo no mercado de juros e de energia elétrica. Então vamos lá. O primeiro exemplo aqui é de um importador de um certo produto que qual é o medo dele? Então esse importador, ele quer se proteger de uma desvalorização do câmbio, de elevações no preço do dólar. E para isso ele faz uma determinada operação num contrato a termo, ele compra o dólar a termo. Então vamos com calma. Qual é a situação do importador? Então o importador, na data T0, ele faz uma operação comercial com alguém, para esse alguém entregar para esse importador um determinado produto na data T0, só que nessa data T0, esse importador vai pagar uma determinada quantidade, por exemplo, nesse nosso caso, em dólares. Então, imagina que eu vou comprar um produto e vou pagar 1 milhão de USD, 1 milhão de dólares nessa data. Então, o que vai acontecer? Se eu estou nessa data negociando para esperar chegar nessa data e aí a hora que eu receber o produto eu pago, qual que é o meu risco? Se o preço do dólar, então vamos dizer que hoje o preço do dólar no mercado spot, né, que a gente chama de mercado à vista, então vamos dizer que ele seja R$ 4,50, né, então 4 BRL por USD. E vamos dizer que nessa data aqui, tesão, então eu estou aqui hoje. Hoje eu não sei o que vai acontecer aqui. Então vamos dizer que nessa data aqui, esse S de tesão, que é o preço spot do dólar lá na data tesão, vamos dizer que esse preço seja de 6 BRL para USD. Aí eu vou me dar mal, porque eu fiz todo o meu planejamento para comprar o produto e colocar o produto no mercado a 4,5, e aí chega lá o produto, né, vai custar muito mais caro, porque agora o dólar a quantidade de dólares que eu vou pagar é a mesma, 1 milhão. Só que em vez de eu gastar 4 milhões e meio, que era o valor que tinha aqui, depois desse período aqui eu vou gastar, né, o dólar subiu e eu vou gastar 6 milhões. Então teve um aumento aí de 1/3 em cima do que eu estava planejando. Então isso pode atrapalhar todo o meu planejamento, toda a rentabilidade do meu negócio. Então esse é o medo do importador, que o preço que ele tem que pagar lá naquele dia em que a importação vai ser configurada, né, que ele vai receber o produto e liquidar a operação dele, então o medo dele é que o preço do dólar suba. Então o que ele vai fazer? Vamos dar uma olhada. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Então esse importador nessa data T0, uma operação que ele faz é essa, é a operação comercial. Ele vai negociar o produto e vai, né, nessa data T0, então ele vai receber o produto e vai pagar o preço desse produto, a quantidade de dólares lá, 1 milhão de dólares para receber esse produto aí. Só que o que mais que vai acontecer? Ao mesmo tempo, para ele se proteger, ele vai fazer essa operação que eu comentei. Ele vai comprar
o dólar a termo. Então, ele vai entrar numa posição long no forward, né? Long é comprado. Então, ele vai entrar numa posição comprada a termo em dólares. O que vai acontecer aqui nesse contrato? A gente já viu nesse contrato forward, né? Esse é o payoff do contrato forward, como nós já vimos. O que vai acontecer? Quando eu estou comprado a termo, eu na data T0, quando eu fiz o contrato, que era essa data aqui, eu combino já de pagar nessa data T0 um preço F de T0, que ele é combinado na data T0 e vale para a data T0. Esse aqui é o chamado forward price, lembra disso? Então ele é o forward price, ele é o preço que nessa data T0 eu já combino para fazer a minha operação na data T0. É isso que eu vou pagar para receber o meu $1 milhão. Então vamos dizer que eu vou lá, né, receber $1 milhão, né? Imagina que o notional do meu contrato é $1 milhão. Então eu vou receber $1 milhão vou receber entre aspas, porque você lembra que esse contrato, ele é um NDF, né? O contrato a termo de dólar é um non-deliverable forward. Então o que eu vou fazer? Eu vou só imaginar que eu estou recebendo dólares ou que eu estou pagando dinheiro, mas o que vai acontecer na liquidação é a diferença, né? A liquidação financeira pela diferença do que eu vou ganhar numa ponta e do que eu vou pagar na outra ponta. Então vamos lá relembrar aqui, né? Eu vou receber, entre aspas, $1 milhão e vou pagar o que eu estava combinando. Então imagina que esse forward aqui foi R$ 4,50 por dólar. Então se eu estou falando de $1 milhão, então eu vou ter que pagar 4,5 milhões de BRL, de reais. É isso que eu vou ter que pagar. Só que vamos dizer que no dia o dólar está valendo 5 BRL por USD. Então, o que vai acontecer? 5 ou 6, vamos colocar 6, eu tinha dado esse exemplo. Então, imagina que aconteceu isso, o dólar explodiu e foi para 6. Tá bom, então, para cada $1, eu ganhei R$1,50. Eu paguei R$4,50 e agora cada $1 está valendo 6. Então, eu ganhei R$1,50 para cada dólar. Como eu fiz para $1 milhão, eu vou ganhar R$1,5 milhão de reais. Então, por que eu vou ganhar R$1,5 milhão de reais? Porque tudo se passa como se eu fosse pagar 4 milhões e meio de reais e como se eu fosse receber $1 milhão, que vamos dizer que nesse dia ele vale, esses dólares, né? Cada dólar vale R$6 por dólar. Então, o que vai acontecer é que eu vou ganhar $1 milhão que vale no mercado 6 milhões. Então, é como se eu estivesse pagando 4,5 e recebendo 6. Então, eu vou ter um ganho aqui nesse contrato de R$1,5 milhão de reais. E você se lembra, você deve se lembrar, que o payoff do contrato a termo quando eu estou na posição comprada, é S de tesão menos o preço forward que eu tinha negociado lá. Esse aqui é o meu payoff. Então, como que é a posição final do importador? Ele tem a posição dele no produto aqui comercial que ele fez, é o contrato comercial que ele fez, e ao mesmo tempo ele vai entrar no mercado futuro, no mercado financeiro, em algum banco ou em alguma bolsa e vai fazer essa operação, vai comprar o dólar a termo, tendo direito e obrigação, como nós já vimos, de ter esse payoff aqui. Ele vai pagar isso aqui e vai receber esse cara aqui. Logicamente que se o dólar tivesse caído, em vez de 6 ele tivesse ido para 3, aí eu teria me dado mal nesta operação. Por quê? Porque eu estaria pagando 4 milhões e meio para receber $1 milhão que valeriam 3 milhões de reais. Então, de novo, se você colocar aqui no payoff, você vai perceber que vai funcionar. É sempre ST menos F. Então, ST, se você escrever em reais isso aqui, $1 milhão, você coloca o valor em reais, coloca o valor em reais que você vai ter que pagar pelo seu $1 milhão e você vai ver quanto dinheiro você vai ganhar ou perder. Essa conta aqui pode ser ou positiva ou negativa. O fato é que quando eu juntar tanto o contrato comercial com a minha posição no forward, o que vai acontecer é isso daqui, ó só. Eu vou, nesse contrato comercial, pagar, olha o meu fluxo de caixa, eu vou pagar S de tesão. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo.
os dólares, os 1 milhão de dólares que eu estou comprando, vamos dizer que eu tenho que pagar 6 milhões de reais. Então aqui eu vou ter que pagar 6 milhões de reais. Mas por outro lado aqui, eu vou receber, ó, o payoff do meu forward. Eu vou receber 6 milhões de reais e vou pagar aquilo que foi combinado, voltando no nosso exemplo, 4 milhões e meio. De modo que, olha só o que vai acontecer, esse cara vai cancelar com esse cara e vai sobrar exatamente isso aqui. Então, no fim do dia, o que acontece, né? É como se eu tivesse comprando o produto e isso cancela com isso, e como já nesse dia eu já combinei qual é esse preço forward que eu vou pagar por aqueles dólares, então eu já estou travando quanto é que eu vou pagar. Então no fim do dia o que sobra é eu receber o produto que eu estou comprando lá na data tesão, e para isso eu vou juntar as duas operações, mas tudo vai se passar como se eu estivesse pagando só esse valor aqui que eu combinei, tá bom? Imagina que um exportador vende dólar a termo agora para se proteger de desvalorizações cambiais. Então, veja, o que eu estou antes, eu estava falando de um importador, que o medo dele é quando ele compra o produto, chega lá na hora de realizar a liquidação da operação, ele tem que comprar dólares. Olha só a situação. O exportador, o medo dele agora é o contrário, porque o exportador ele vai vender o produto dele lá no futuro, né? Ele combina hoje, que é T0, para que na data tesão ele vai entregar para alguém o produto dele. E para isso, ele vai receber, por exemplo, dólares. Imagina que essa operação foi combinada, foi feita em dólares. Então ele vai receber dólares, por isso, vai vender o produto dele. Qual que é o medo agora do exportador? Ele tem que esse exportador, lembra, o importador, voltando, o importador ele tem que se proteger de desvalorização cambial. Por que desvalorização? Porque se 4 BRL vão comprar 1 USD, se o meu dólar passar a custar 6 BRL para cada 1 USD, a moeda real se desvalorizou. Por quê? Porque para comprar a mesma quantidade de dólares, eu vou precisar de muito mais reais. Então, teve uma desvalorização aqui. Se eu precisasse de menos reais, o real a moeda brasileira teria se valorizado. Então, o problema do importador é com desvalorização do real. E o problema do exportador é o contrário. O problema do exportador é quando a moeda se valoriza, o preço do dólar cai. Por quê? Porque imagina que ele ia vender lá o produto dele e ele ia receber os 1 milhão de dólares dele, e vamos dizer que ele imaginava que esse 1 milhão de dólares ia dar 4 milhões e meio de reais. Só que, então, imagina no começo, né? 4,5 BRL vai valer 1 USD. Agora, imagina que eu tenho, na hora da operação, 3 BRLs compram 1 USD. Então, para o exportador, isso é um problema, porque ele vai vender o produto dele, vai pegar o 1 milhão de dólares dele, só que na hora dele converter esses dólares em reais, em vez dele pegar 1 milhão dele e ter 4 milhões e meio de reais, ele vai ter 3 milhões de reais. Aí não é bom para ele, de repente ele não consegue pagar os custos que ele tem, ou de repente a rentabilidade da operação dele vai ficar bem comprometida. Então o fato é que o exportador ele quer se proteger de valorizações. Então o que ele tem que fazer, o exportador? Ele vai vender o dólar a termo. Vamos entender isso. Então o exportador, né, ele vai vender o produto dele e receber dólares, e aí para isso, o que ele faz? Para se proteger disso, o que ele faz? Já na data T0, ele combina de vender dólares a termo. Então esse aqui é o payoff. Lembra lá da outra aula? Esse aqui é um payoff de uma posição short vendida, né? Uma posição vendida, short, no contrato forward, vendida a termo no dólar. Então o que vai acontecer? Esse exportador, ele vai, no contrato forward, ele vai ter que pagar esse valor, que é o 1 milhão, vamos dizer que nós estamos falando de o notional de 1 milhão de dólares. Então ele vai ter que pagar 1 milhão de dólares em reais, correspondente ao valor que vai estar lá no dia, e vai receber para isso
esse valor que foi previamente combinado. Então, de novo, né, se chegar no dia, o dólar foi para R$6 para cada USD, e vamos dizer que ele tinha combinado 4,5 BRL por USD, esse aqui seria o forward price dessa operação. O que vai acontecer para esse exportador? Então ele vai ter que pagar $1 milhão, que vai dar R$6 milhões, e vai receber 4,5 milhões. Então a liquidação, como a gente já sabe, né, isso aqui é um NDF, é um Non-Deliverable Forward, então ele vai receber 4,5, vai pagar 6, ele vai tomar um prejuízo nesse contrato de R$1,5 milhão. Mas tudo bem. Por quê? Porque quando ele vender o produto, ele vai receber o $1 milhão dele, que lá naquele dia, esse $1 milhão vai estar valendo os R$6 milhões. Então, o que vai acontecer exatamente como no exemplo anterior? Essa parte aqui, que é o que ele vai receber, vai cancelar essa parte aqui. Quer dizer, exatamente como no exemplo anterior, mas trocado, né? Voltando aqui, ó, no exemplo anterior, eu pagava os dólares, porque eu era o comprador do produto, e no contrato forward, que eu tinha comprado os dólares, eu recebia dólares, e aí isso cancela com isso. Nesse que a gente está vendo, é o mesmo conceito, mas os sinais aí, os sentidos das coisas estão trocados, né? Ou seja, então eu vou vender o produto e lá na minha operação comercial vou receber dólares, e na minha operação do dólar a termo, eu vou vender, né? Vender o dólar a termo. Então eu vou entregar dólares, eu tenho que entregar entre aspas, né? Você já sabe, é só para entender a lógica, mas a liquidação é sempre financeira. Então é como se eu estivesse entregando $1 milhão que vão valer, por exemplo, nesse caso, R$6 por dólar. Então eu vou entregar esses dólares, só que eu vou receber 4,5. Lógico que se fosse o contrário, então veja, vai cancelar, e isso aqui cancela com isso, e sobra o quê? Sobra essa ponta e sobra essa ponta. Vamos pensar, lógico que se o dólar tivesse, agora, em vez de 6, tivesse caído, então vamos dizer que o dólar foi para 3, o que vai acontecer? Também funciona, né? Eu vou, só que nessa operação aqui, eu vou agora, vê só, eu vou entregar $1 milhão que valeriam R$3 por dólar, então seriam R$3 milhões que eu estou gastando para entregar esses dólares, e eu conveniente de receber 4,5, eu ganharia dinheiro. Tá bom, mas tudo bem, nessa operação eu ganhei. Só que aqui, na hora que eu vendi o produto e recebi os meus dólares, se eu fosse no mercado, eu vou ganhar os meus 3 BRL por USD. Aí ficaria faltando dinheiro para mim aqui. Só que a hora que você somar com o resultado que você teve aqui ou o prejuízo que você teve aqui, tudo isso vai se cancelar e vai acontecer exatamente isso aqui. Olha só, tudo vai se passar como se eu tivesse, então, ó, eu recebo o meu fluxo de caixa. Como que é? Eu recebo S de tesão aqui e o meu payoff do meu contrato forward, qual que é? Eu vou pagar, né? Eu entrego S de tesão, que corresponde aos reais que eu tenho que gastar para, entre aspas, comprar esses dólares e entregar para outra ponta. E em contrapartida eu vou receber esse negócio, que é o F de T0,T, que é o forward price que eu já tinha combinado nessa data. Ó, só lembrando, eu não estou falando que é para você comprar dólares e entregar os dólares e receber dinheiro por isso. Lembra, isso aqui é um NDF, Non-Deliverable Forward. É só a ideia, o conceito. Tudo se passa como se eu pegasse esses dólares, compro no mercado, entrego, né? Tudo se passa como? Se eu entregasse esses dólares para a contraparte do meu contrato forward, eu entrego para ele um negócio que vale S de tesão e vou receber dele esse cara aqui. Então, é isso aqui que está falando nesse payoff. Ó, isso aqui vai cancelar com isso e sobra isso aqui, eu vou receber isso. Então, no fim do dia, qual que é o efeito final dessa história toda? Como isso vai cancelar com isso? É como se eu entregasse o meu produto e recebesse isso. O dólar spot na data tesão, ele pode ir para o número que você quiser, pode subir infinitamente, pode cair até zero, tanto faz. O que importa é que eu fazendo essas duas operações, a minha operação comercial e a minha operação de compra ou de venda do dólar a termo, como a gente viu no exemplo anterior, o importador tem que comprar o dólar a termo. E agora nós estamos vendo que o exportador
tem que vender o dólar a termo. Então, se você fizer direitinho, tudo vai se passar como se você tivesse simplesmente travando a tua operação. No caso, se você está vendendo, você sabe o produto que você vai entregar e sabe quanto que você vai receber em reais, que é isso aqui. Se você estiver comprando, você sabe o que você vai receber, que é o produto, e sabe quanto você tem que pagar, que vai ser esse cara aqui, o F, o preço forward, tá? Vamos ver mais dois exemplos. Então, imagine uma empresa aérea.